Como é que eu venderia design hoje em 2025, começando do absoluto zero? Esse aqui é um plano comercial que eu decidi escrever aqui para vocês, especialmente para introduzir o pessoal que se inscreve na minha newsletter e quer ter esse direcionamento, quer vender mais projetos, quer vender projetos mais caros, utilizando uma metodologia de processo comercial mais consultivo, fugindo daquela ideia de vender pacotes de posts, itens mais digamos assim, pontuais para clientes. Isso aqui é um plano para quem quer viver de design, ganhar mais dinheiro, vender projetos maiores, tendo essa abordagem mais estratégica, mais consultiva e, de forma geral, mais, digamos assim, inteligente, mais estruturada, mais de longo prazo. E aí eu comecei recentemente uma conta lá no meu Substack para mandar algumas newsletters, para mandar alguns textos que eu escrevo e alguns materiais que eu tenho aqui guardados que eu não tenho muito onde compartilhar. E aí, na hora que eu estava criando a minha conta do Substack, eu recebi essa opção de criar um e-mail de boas-vindas para poder informar, né, o pessoal que se inscreve lá sobre quem eu sou, né, o que eu faço, como que eu ensino isso, por que eu tenho esse conhecimento, por que eu decidi passar esse conhecimento para frente e tudo mais. É algo que o pessoal do Substack costuma fazer, né, uma rede social muito diferente das outras que você tem hoje em dia. Mas eu quis, digamos assim, quebrar um pouco o padrão, sair um pouco dessa regra de criar um e-mail simplesmente falando sobre mim, né? Deixar centrado em mim. E eu quis fazer algo que fosse útil para você designer, profissional criativo que assiste aqui o meu canal, assiste o meu conteúdo, beleza? Inclusive, se você quiser receber esse e-mail, se você quiser receber esse texto, é só você se inscrever colocando seu e-mail aqui no primeiro link da descrição, beleza? Então, esse vídeo aqui vai ser uma espécie de aprofundamento desse texto, onde eu vou comentar algumas coisas que eu escrevi aqui. E aí, obviamente, né, se você não quiser se inscrever, você também não precisa. Mas a minha ideia aqui é passar para você esse plano para que você possa executar e sair do absoluto zero no seu comercial para alguma coisa em 4 semanas, em 30 dias, beleza? Então, eu estou com um texto aqui e a gente vai abrir ele e comentar, tá? Então, o título da minha newsletter é Como eu venderia design se estivesse começando do zero, um plano de 30 dias, estruturando um processo comercial que dê de fato o resultado. Se você está me conhecendo agora, você talvez ache um pouco estranho as palavras que eu vou falar: lead, posicionamento, captação, call de vendas, processo consultivo, objeções. É porque aqui nesse canal a gente fala de processo comercial para designers. Não fala aqui de retratos com IA, a gente não fala de Figma, não fala de Photoshop, não fala de Illustrator, não fala de técnica de criação. A gente ensina a vender design. Se você tem interesse nisso, esse é o canal perfeito para você. Você já pode se inscrever aí e deixar seu like, beleza? Então, vamos lá. Esse texto começa explicando um pouco sobre quem eu sou. Eu já explico aqui que eu já fiz mais de 1000 horas de call. Essas 1000 horas de call, inclusive, são bem balanceadas em calls de venda, falando com clientes, e calls de entrega de mentoria. Eu tenho uma mentoria voltada para processos comerciais. E eu já vendi mais de R$1 milhão. Acredite se você quiser, tá? Esses R$1 milhão são separados em várias plataformas. Infoproduto, lançamentos, serviços, mentorias. Tudo que eu precisei sentar aqui diante da câmera e oferecer para outras pessoas está dentro desse valor, beleza? Ao longo de alguns anos, eu estou na internet desde 2016, então você pode achar que esse número é bastante absurdo, né, expressivo, mas se você for ver o tempo que eu estou aqui, na verdade é um número, eu diria até bem pequeno, para ser sincero. Bom, eu acho que dá para dizer que eu sei, então, uma ou duas coisas de processo comercial, apesar de que tem pessoas que têm um faturamento maior que o meu. Isso não dá pra gente negar, né? Bom, eu sou um mero designer e você que está assistindo esse vídeo, tá lendo essa newsletter, você provavelmente é melhor do que eu. Em qual sentido? Você provavelmente tem uma entrega gráfica superior à minha. Você provavelmente tem selos no Behance. Você provavelmente tem, sei lá, talvez tenha comprado mais cursos de design, talvez você tenha mais tempo de profissão, talvez você tenha um estúdio mais bem sucedido que o meu. Mas o que eu tenho de diferencial para te apresentar aqui, que eu trago no meu canal, nos meus vídeos, nos meus reacts, no meu dia a dia, no meu Instagram, em todos os meus canais de comunicação, é que o que me destaca não é a minha habilidade gráfica, é a minha habilidade de me comunicar com os meus clientes e oferecer aquilo que eu sei fazer como resposta para um problema. E desde quando eu comecei na internet como um designer, eu vendia logos a R$50, eu tinha essa postura e eu tinha isso como um diferencial que me fez, em pouco tempo, começar a cobrar 3, 5, 10 mil reais por projeto. E hoje em dia eu vejo que não era porque eu tinha uma entrega gráfica muito boa, mas porque eu dominava o processo comercial.
Então, você que está assistindo esse vídeo, que julga que o seu trabalho é bom, que você tem uma entrega boa e, enfim, você consegue resolver os problemas do seu cliente visualmente falando, a única coisa que você precisa aprender é passar isso para ele por meio do processo comercial. Você só precisa vender mais o seu serviço, oferecer ele para mais pessoas. E é justamente isso que eu quero te ajudar a fazer. Então, esse é um pouco de quem eu sou e de por que eu ensino essas coisas hoje em dia. Né? O que me garante algum sucesso, mesmo tendo uma qualidade de entrega mediana, foi a habilidade de vendas. Eu nunca fui um designer muito bom, mas eu sempre ganhei muito mais do que a média dos designers. Não porque eu tinha uma qualidade gráfica maior do que a sua, mas por conta da habilidade em vendas. E uma coisa que eu defendo muito aqui nesse canal é que você ganha o que você é capaz de negociar e não aquilo que o seu trabalho, entre aspas, vale, porque valor é subjetivo. Certo? Então, dependendo do cliente, dependendo da sua habilidade de negociação, dependendo do projeto, você consegue chutar o seu valor mais para cima e fechar projetos ainda mais caros. Né? Dá para você fechar com essa metodologia projetos de 50, 90, 120 mil reais, que foi o teto que a gente já conseguiu na mentoria. Um único projeto de 120 mil reais fechado usando o nosso método. Beleza? Isso, claro, resultados dos nossos mentorados. Então, tá explicado aqui no texto, se você quiser pegar e ler. Enfim, é basicamente isso aqui, tá? Então, a gente quer, nesse e-mail, nesse plano que eu tô te passando aqui, montar em 30 dias uma estrutura comercial inicial para que você, designer, possa fechar mais projetos, bater o seu break-even, ou seja, sair no 0 a 0, pagar todos os seus custos, pagar a Prolabore, pagar as suas contas e ainda ter lucro com previsibilidade. Tá? A gente quer fazer isso não só em um mês, não só em 30 dias, mas ao longo de vários meses. E para que a gente possa fazer isso, durante esses 30 dias, a gente vai dividir, então, esse plano em 4 semanas, tá? E a gente vai trabalhar 3 eixos do processo comercial, que são o eixo de marca, o eixo de captação e o eixo de venda. Esses são os 3 pilares do processo comercial que a gente ensina dentro da mentoria Ordem, dentro da empresa Ordem, que é o meu negócio de processo comercial para designers, certo? Onde a gente ensina e aprofunda isso muito mais. Para esses primeiros 30 dias, você vai entender superficialmente o que são marca, captação e vendas, para que você possa fazer, digamos, essa bola começar a rolar. Meu objetivo aqui não é fazer você fazer uma imersão de marca, criar uma puta fonte de captação insana, investir milhões em tráfego, ou postar 10 mil vídeos no YouTube, ou simplesmente, sei lá, se tornar um mago das vendas, um Jordan Belfort. Você não vai conseguir fazer isso em 30 dias. Mas o que você vai conseguir fazer em 30 dias é estruturar o básico dessas 3 coisas, entender o mecanismo prático de como que elas funcionam e ter algum resultado comercial para bater o seu break-even e ter mais previsibilidade na sua receita, o que obviamente vem de fechar mais projetos, certo? De oferecer o seu trabalho para mais clientes. Então, a gente vai dividir essas 4 semanas que a gente tem nesses 3 eixos da seguinte forma. Na primeira semana, a gente vai focar na base da sua comunicação, que é a marca. Não dá para você ter um bom processo comercial sem ter uma marca forte, sem ter os seus valores bem desenhados, sem ter tudo isso bem estabelecido. Não dá. Então, a gente vai começar focando na marca. Vai investir 1 semana nisso, 7 dias. Na segunda semana, a gente vai focar na captação. A captação ela é mais trabalhosa, por isso que na segunda e na terceira semana a gente vai ficar nela. Tá? A gente começa na segunda semana, mas mantém até a terceira. Captação é a fase de exercitar a sua marca, de colocar a sua marca no mundo. E você vai precisar fazer isso durante todo o período em que você decidir empreender, durante todo o período que você decidir vender os seus serviços, os seus produtos. Você vai precisar se fazer conhecido. E esse é um dos grandes problemas dos designers que têm problemas de fechar projeto, de vender. É porque eles não são conhecidos. As pessoas não sabem que eles existem. Então, nos primeiros anos do seu negócio, você tem que focar única e exclusivamente em resolver este problema, fazer com que as pessoas te conheçam. Então, a gente vai investir a segunda e terceira semana desse plano de 30 dias na captação, certo? A gente vai produzir conteúdo, a gente vai anunciar, a gente vai fazer abordagem, a gente vai fazer com que o seu estúdio, o seu negócio, você como designer seja conhecido. É isso que vai te gerar oportunidades de venda. Esses contatos que a gente conseguir captar, por isso que chama captação, né? A gente está captando leads. Esses contatos que a gente conseguir captar, a gente vai colocar numa lista. E essa lista, que é o nosso CRM, né? O nosso Customer Relationship Manager,
A gente vai colocar esses leads dentro dessa lista, nesse CRM, e aí na quarta semana, no final desse plano, a gente vai, evidentemente, fazer um esforço grande de trazer os leads captados nessa lista para uma call e aí oferecer o nosso serviço, oferecer o nosso projeto, oferecer o que quer que você venda, criativamente falando, tá? Então a gente vai, de fato, vender. Então a divisão desse plano é muito simples. 1 mês, 30 dias, são 4 semanas. 1 semana na captação, uma semana na marca, 2 semanas na captação e 1 semana na venda, beleza? Um outro detalhe super importante aqui é que a captação ela é a fase mais trabalhosa, é a fase onde as pessoas mais desistem e é a fase menos recompensadora. Então você vai ficar, durante essas 2, 3 semanas, 14 dias mandando mensagens, produzindo vídeos, anunciando, criando conteúdos, você vai colocar a sua marca em jogo. Só que isso, no começo, se você não tem absolutamente nada, vai ser super penoso. Você vai postar um carrossel, ninguém vai dar a mínima. Você vai postar nos stories, ninguém vai dar a mínima. Você vai postar seu projeto no Behance, ninguém vai dar a mínima. E é justamente nessa fase que muitas pessoas desistem. A fase da captação é uma fase que dá muito trabalho e que você não consegue ver os efeitos, você não consegue ver direito os resultados financeiros disso. Parece que você só está gastando tempo, gastando dinheiro. Mas, se você quer de fato ter um processo comercial, você quer de fato vender mais projetos, você precisa passar por esse deserto para você poder chegar no oásis, para você poder chegar no seu grande objetivo, que é a venda, certo? Na venda, você vai entender que os leads que você captou, eles vão pagar as suas contas, eles vão virar projetos, eles vão virar cases para você. Só que para que a gente possa vender para os leads, a gente precisa ter eles primeiro. E não basta a gente só ter uma lista qualquer, desconexa. A gente precisa ter uma lista com intenção, com algum nível de filtro, que é o que a gente constrói na marca. Tá? Então, a gente explica tudo isso aqui dentro do texto, não vou ler tudo, a gente já vai direto aqui então para a semana 01. Tá? Então, olha só, na semana 01, a gente vai focar na marca, como eu falei, e a gente vai resolver algumas coisas. A gente vai definir um nicho, ICP, o MQL e a nossa estratégia de captação. E eu deixei aqui algumas tarefas que você vai precisar executar ao longo dessa semana, tá? Se você está assistindo esse vídeo e está comprometido em fazer esse plano, maravilha. Só você colocar o seu e-mail aqui, você já recebe o plano, pega essas tarefas, coloca aí num post-it, coloca num caderno, deixa fixado aí no seu Notion e vai executando uma por uma na ordem que está aparecendo aqui na tela para você, vai aparecer no e-mail lá também, beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer é definir o seu nicho. E é interessante você ver que aqui tem um link, tá? Esse link leva para um vídeo meu do YouTube aqui do meu canal, onde eu falo sobre a importância de nicho e de critérios para você escolher um bom nicho para vender projetos de design, tá? É fundamental você ter clareza do seu mercado e a área de atuação, e sim, você precisa ter um nicho, tá? Mais para frente, conforme você for estudando, se aprofundando, você vai ver que, de alguma forma, você é o seu nicho, certo? Isso é uma discussão aí dos marqueteiros, né? Uma coisa que está super em alta agora, e eu tendo a concordar com isso. Mas todo mundo que diz que você é seu nicho está de alguma maneira em um nicho, certo? Então, defina o seu nicho, escolha o mercado que você vai atender. E aí, essa eu diria que é a fase mais importante, porque você precisa escolher um nicho que tenha demanda pelo que você oferece, que tenha pouca concorrência, isso em cenário ideal, né? Muita demanda, que não tenha concorrência e que movimente muito dinheiro. Um nicho que está crescendo, um nicho que entende que, por exemplo, marca, branding, estratégia, comunicação, lançamentos é um problema. Você é capaz de resolver esse problema e o pessoal está disposto a te pagar muito por isso. Escolha um nicho em que você consiga prospectar, um nicho que você goste, um nicho que você consiga realmente viver aquela realidade todos os dias para você se relacionar com as pessoas, tá? Você precisa ter um nicho e isso é a fase mais importante. Se você errar no nicho, errar na pesquisa do seu nicho, errar na orientação que você vai colocar o seu estúdio, o seu negócio, todo o resto do plano ele simplesmente não vai dar certo, certo? Então, o mais importante aqui dessa lista é de fato a definição do nicho e o posicionamento em que o seu negócio vai estar, tá? Uma vez que você encontrar esse nicho, uma vez que você decidir quem você vai atender, a gente vai aprofundar esse tipo de público. E aí a gente vai criar uma ficha chamada ficha de ICP. ICP é Ideal Customer Profile. Basicamente, você vai colocar os detalhes do seu público, como idade, localização, hábitos, locais que frequenta, dores, medos, problemas, enfim, todas essas informações básicas assim de quem é o seu cliente tem que estar dentro dessa ficha.
E ela tem que ser o mais fiel à realidade possível, tá? E aí, uma vez que você definiu quem é o seu cliente e aonde ele está, você vai definir os critérios de qualificação, que é o que a gente chama de MQL, ou Marketing Qualified Lead, tá? Que são basicamente os critérios que o seu cliente tem que ter para comprar o seu serviço ou o seu produto. Existem alguns critérios de qualificação base, como faturamento, enfim, problemas que ele está passando, né? Momento da empresa, etc. Você precisa ter isso com muita clareza. O MQL de um arquiteto vai ser diferente do MQL de um dentista, vai ser diferente do MQL de uma startup. Então, dependendo do nicho que você escolher, o seu ICP vai ser diferente, o seu MQL também. Isso aqui é muito importante para você saber na hora da captação quais leads você tem que ter na lista. Quem são essas pessoas que estão na lista? Porque se você só vai socando gente na lista que não tem nada a ver com o que você oferece, não passa por aqueles problemas que você resolve, não está num momento bom para compra, você honestamente só vai encher a sua lista de lixo, certo? De leads que não vão ter serventia nenhuma para você. Então, você precisa ter essa fase aqui muito bem desenhada, tá? Você também vai fazer uma lista de problemas, coisas com que o seu cliente sofre, dores que ele tem, coisas que ele perde sem ter o seu serviço. Escrever as crenças desses clientes, o que eles acreditam, no que eles precisam acreditar para comprar o seu serviço ou o seu produto. Você também vai buscar montar uma assinatura verbal e um pitch de uma frase, tá? Qual que é a sua promessa principal em uma única linha? Né? Aqui no meu caso, né, aquilo que eu ensino é vendas para designers, certo? Então, eu ensino um nicho, que é um nicho de designers, a vender. Isso porque eu sou designer também, eu vivo o meu nicho. Esse é um nicho que movimenta dinheiro, que eu consigo conversar bem com as pessoas, que eu gero conexão. Eu tenho o meu ICP muito claro, eu tenho critérios de qualificação muito claros, eu resolvo os problemas desse nicho, desse mercado que eu atuo, eu entendo profundamente as crenças dos designers, até porque eu também sou um designer, certo? Muito importante você ter essa visão de que se você realmente quer se destacar e você realmente quer ganhar uma quantidade grande de dinheiro trabalhando com criação, você não pode ser um designer no meio de designers. A não ser que você venda para designers, aí sim. Mas se você não é um designer que vende para designers, você não pode frequentar o mesmo lugar que designers. Você não pode ir nos mesmos eventos, você não pode participar dos mesmos lançamentos, você não pode consumir as mesmas empresas, os mesmos conteúdos. Se você é um designer no meio de nutricionistas, que é o exemplo que eu sempre dou, você automaticamente se destaca. Porque o pessoal ali está falando de nutrição, está falando de alimentos, está falando de estudos. E você está trazendo o quê? Comunicação, marketing, posicionamento para esse mercado que só fala de nutrição. Da mesma forma, para advogados, certo? E aqui, claro, eu estou dando exemplos de nicho baseado em profissão, mas não necessariamente precisa ser algo assim. Você pode escolher com base no modelo de negócio, na fase da empresa, no estilo de arte. Existem várias formas de nichar que vão para além, é claro, da profissão, beleza? Então, a gente vai investir uma semana nisso. Quanto mais detalhado você for nas suas pesquisas, melhor. Quanto mais você aproveitar o portfólio que você já tem, os contatos que você já tem nas áreas, os projetos que você mais gostou de atender, clientes que você multiplicaria por 10, por 100, por 1000. Quanto mais você fizer essas várias bolinhas estarem todas conectadas, melhor. Você vai realmente sentir que você está progredindo, que você encontrou o seu espaço. Tá? Muitas vezes, o pessoal que começou agora no design, começou agora com o seu negócio, começou agora com o seu serviço, não vai conseguir ter muita clareza com relação ao seu nicho, ou à sua marca, ou ao seu posicionamento. Eu mesmo, ao longo desses anos na internet, eu mudei o meu posicionamento algumas vezes. Então, para você definir o seu posicionamento com clareza e você ter um nível de certeza grande de que é exatamente aquilo que você deveria estar fazendo, você provavelmente vai investir aí alguns meses ou alguns anos na sua carreira. Se você está muito no início ainda, não se exija ter isso com tanta clareza assim, sabe? Então, bem definido. Mas tenha esse esforço e busque isso, entendeu? Porque você vai precisar disso para construir um negócio bom, um negócio duradouro, certo? Você vai precisar, é inevitável. A questão é, será que você tem maturidade suficiente para isso? Se não, a melhor coisa que você pode fazer é continuar vivendo a vida, continuar estudando, continuar se aprofundando. Você pode tentar executar o resto desse plano, sem dúvida. Mas se nada disso aqui é claro para você, você nunca atendeu nenhum projeto, se você é um completo iniciante, nunca fez nada, vai ser um pouco difícil isso para você.
tá? Não que seja impossível, tem algumas pessoas que eu conheço até que começaram um negócio, de primeira já definiram nicho, já definiram público, já definiram um monte de coisa e já estão aí faturando 20, 30, 40, 50 mil por mês, tá? Então é possível, só é improvável, porque muito da marca demanda um histórico, demanda que você tenha uma história, demanda que você tenha algum nível de experiência, beleza? Se você sentir dificuldade com isso aqui, normal, tenta passar para a próxima fase, vai seguindo. Se você já tem alguma experiência, isso aqui vai ser mamão com açúcar para você, beleza? Então, agora vamos para a semana 2 e 3, que é a semana de captação, tá? Onde a gente vai buscar construir, então, a nossa lista, a gente vai fazer prospecção e a gente vai fazer abordagem. Lembrando que essa é a parte mais chata e mais difícil. Eu tô aqui para pôr dinheiro no seu bolso, para que você, designer, possa vender mais projetos, para que você possa ganhar mais dinheiro. Então, eu não tô aqui para te deixar confortável, eu não tô aqui para fazer com que você não mude nada, eu tô aqui para realmente mover você para uma ação. Eu quero que você se torne um designer vendedor, eu quero que você se torne um comercial, eu quero que você se torne um criativo que fala de business também. Uma coisa que mistura os dois. Né? Porque se você fica só no design, você não vai ter os resultados financeiros que você está buscando. Você vai precisar trazer essa nova ótica, esse novo ângulo, beleza? Então, se acostume, tá? Se você realmente quer crescer, se você realmente quer ganhar dinheiro, você precisa se fazer conhecido. Existem algumas formas de você fazer isso, tá? A primeira coisa que você vai fazer é, com base no seu ICP, no seu MQL, nos dados que você já coletou, você vai encontrar os seus clientes. Você vai definir aonde eles estão. Dependendo do seu tipo de cliente ideal, o seu cliente vai estar num lugar ou no outro. Exemplo, se você definiu que o seu mercado é, por exemplo, incorporadoras de alto padrão, você não vai ficar produzindo Reels, entendeu? Porque incorporadoras de alto padrão provavelmente não estão lá no Reels assistindo o videozinho, certo? Num tom mais feliz, num tom mais casual, entendeu? Você provavelmente vai ter que ir para alguns centros industriais, você provavelmente vai ter que falar com fornecedores, você provavelmente vai ter que conversar com donos, com imobiliárias, com o pessoal mais velho, certo? Talvez você encontre algumas dessas pessoas no Facebook. Então, depende muito do tipo de cliente que você quer. Agora, se você está prospectando uma startup, mercado da tecnologia e tudo mais, poxa, provavelmente você vai achar esses caras em plataformas de investimentos, em sites como o Dribbble, por exemplo, que fala muito de web design, de landing pages e tudo mais. Então, dependendo do seu cliente ideal, você vai encontrar ele num lugar ou no outro. E a internet ela funciona como um grande marketplace, como um grande shopping, certo? Então, tenha isso em mente. Beleza, o nicho que você escolheu e o cliente que você escolheu, aonde essas pessoas estão? Elas estão nos eventos presenciais? Elas estão em grupos fechados no WhatsApp? Elas estão, sei lá, na fila de espera de consultórios? Elas estão jogando beach tênis? Elas estão na academia? Certo? Dependendo de onde elas estiverem, esse é o lugar que você tem que estar, entendeu? Então, se eu quero, por exemplo, vender para, sei lá, mercados super restritivos, a tendência é que se eu for jogar golfe, vai ser melhor para a minha prospecção e para o meu networking do que ficar postando carrossel no Instagram, certo? Então, depende muito do público. E aí você tem que ter também essa inteligência de construir uma marca onde você consiga captar clientes que estão, de fato, onde você quer também frequentar, certo? Então, tem toda essa lógica que você precisa ter bem alinhadinha no teu processo comercial. E aqui eu estou tentando te passar um plano, digamos, superficial para você executar em 30 dias, né? Se você quiser, claro, todo esse plano super detalhado e customizado para você, você pode entrar na minha mentoria, cujo link está aqui na descrição do vídeo também, é só você preencher o formulário, beleza? Então, uma vez que você definiu onde os seus clientes estão, você vai estruturar um CRM simples. Esse CRM simples, ele vai ter campo de nome, telefone, estágio em que o cliente está, né? Então, se ele é um lead, se você já abordou, já conversou com ele, já chamou ele para uma call, se ele não aceitou a call, se ele aceitou a call, você mandou a proposta, mas ele ainda não aceitou a proposta, ou se você fez um pitch para ele, enfim. Você tem lá esses estágios para que você possa só ir movendo o cliente dentro do pipeline, tá? Eu recomendo que você use o Notion em primeiro momento, porque ele é gratuito, fácil de usar, não tem muito o que você inventar, dependendo do tipo de negócio que você for construir, dependendo do tamanho do seu time comercial, você vai precisar usar outros CRMs mais elaborados, como um Salesforce da vida, né, como um Pipefy da vida, enfim.
mas no momento você não vai precisar disso, tá? Melhor para você no momento vai ser provavelmente usar algo como o Notion, tá? Ou o ClickUp ou uma dessas opções aí semelhantes, né? E você vai formar duas listas, né? Uma lista quente de leads com quem você já conversou, que te seguem, que já te conhecem de alguma maneira. Né? Você vai pedir indicação por clientes que você já atendeu. Você vai olhar ali no seu WhatsApp as propostas que você já mandou que não foram respondidas. E você vai mapear 20 nomes, tá? E aí depois você vai fazer uma lista fria. Clientes que você ainda vai abordar. E aí você pode pegar arrobas do Instagram, e-mails que você achou na sua pesquisa, né, na semana 1. Você pode, sei lá, achar canais do YouTube, encontrar comunidades dentro do Facebook, do Instagram, do YouTube. Enfim, você vai mapeando esses nomes, juntando aí pelo menos 40 nomes, tá? E você vai criar um roteiro de pré-diagnóstico. O que seria esse roteiro? São algumas perguntas antes de chamar o cliente para a reunião de vendas. Essas perguntas são o que está aqui no MQL. Então, por exemplo, para eu vender para um designer, eu preciso saber se ele tem um sócio ou não, porque isso é super importante. O cara vai entrar como estúdio, ele vai entrar como um designer freela, ele trabalha sozinho, trabalha com outras pessoas. Eu preciso saber disso para poder vender para esse cara. Então, essa é uma das perguntas que vão mostrar que esse meu cliente, né, aquele lead que eu escolhi, ele é o meu MQL, ele está ali dentro dos meus critérios de qualificação. Então, eu vou montar essas perguntas para fazer antes de ir para a reunião de vendas. E aí, obviamente, eu só vou fazer reunião de vendas com quem está dentro desse MQL. Se você é um absoluto iniciante, eu recomendo que você faça reunião com todo mundo. Porque você vai, provavelmente no começo, você vai errar muito no seu, digamos assim, na sua leitura, né? Você talvez olhe para um cara e fale assim, não, esse cara aqui não vai ser meu cliente. Aí você entra na reunião com ele, ele te faz um Pix e paga tudo à vista e pronto, né? Então, no começo, esse tipo de coisa acontece. Conforme você for ficando mais esperto, mais inteligente, conforme você for adquirindo mais experiência, você pode só olhar para o seu calendário no começo do dia e ver aquelas reuniões que estão marcadas lá que não tem nada a ver, você vai lá e exclui e pronto. Entendeu? Então, você faz essas perguntas para saber se o cliente ele é de fato o seu MQL e se você vai levá-lo para a reunião ou não, tá? Tem formas automáticas de fazer isso, que é o formulário. Mas o formulário, para quem está começando agora, ele é um pouco restritivo. Muitas vezes é melhor você simplesmente levar os leads para o WhatsApp e começar a conversar com eles ali desde o começo. Tá? Quando você tiver um nível um pouco mais de escala, você consegue criar um formulário, deixar automático, fazer um sistema de agendamento e tudo mais. Beleza? Bom, aí você vai, então, abordar todos os leads captados da forma mais natural possível. E aqui tem também um vídeo no YouTube onde eu ensino a fazer essa abordagem. Sempre gerando valor real antes de pedir algo em troca. Isso também é super importante, porque a gente está querendo fazer vendas mais consultivas, mais estratégicas. Então a gente não vai mandar mensagens prontas para os caras, mandar 10 mil mensagens por dia sem mudar o nome, sem mudar o serviço que a gente está oferecendo, sem mudar, enfim, sem customizar. Não, a gente vai fazer a abordagem como se fosse um flerte, como se fosse uma aproximação ali, né, desinteressada, gerando algum valor e tudo mais, certo? A gente vai focar sempre no cliente e deixando sempre o eu quero, eu preciso, eu gostaria de lado, tá? Você vai começar a abordar hoje e se você tá com medo, você vai com medo mesmo. 2 comentários super importantes aqui, beleza? Porque é nessa fase que muita gente trava. O cara consegue montar a marca, consegue montar a ficha, consegue montar pitch, consegue montar produto, consegue montar o CRM, faz toda essa preparação, mas na hora de mandar as mensagens, na hora de abordar, dá aquela travada, certo? Se você está com medo, vai com medo mesmo. Se você de fato quer ter um negócio, de fato quer ter resultados financeiros, se você quer de fato dar certo como criativo, você precisa fazer isso, tá? Hoje o mercado ele não é como antigamente, onde você só posta os seus projetos lá e as pessoas te chamam e te contratam. Não, você tem que ter uma postura ativa, você tem que ser um resolvedor de problemas, você tem que dominar o comercial, beleza? Então se você está com medo, vai com medo mesmo e não deixa para abordar amanhã, começa a abordar hoje, tá? Beleza. E aí você tem aqui uma metodologia para leads que não responderam, usando o conteúdo como apoio. Tem aqui um comentário sobre rotina diária de prospecção com um vídeo meu também, onde a gente desenha para você uma rotina para você chamar X pessoas todos os dias, marcar Y reuniões todos os dias, para buscar Z fechamentos todos os dias.
Enfim, isso é uma coisa que a gente chama de ciclo comercial, né? E aí tem o videozinho aqui. E aí você vai ver que essa é a parte mais frustrante e trabalhosa do processo comercial, a aquisição de leads. Não necessariamente você vai fazer só abordagem. Durante essas 2 semanas você pode anunciar, você pode criar vídeos no YouTube, você pode chamar o pessoal no LinkedIn, você pode buscar em todos os eventos possíveis e imagináveis, né? Você pode, sei lá, tem tantas formas de fazer, né? Depende muito do teu cliente. Por isso que esse conhecimento de marca, de branding, de estratégia é tão importante para ter um bom processo comercial. E lembre-se que a saúde do seu negócio depende disso. Você vai ter que prospectar sempre, vai ter que sempre manter o pipeline cheio, tanto nos dias difíceis quanto nos dias fáceis. E é isso que faz você vencer no longo prazo. O bom vendedor, ele está prospectando quando ele está cansado, quando ele está feliz, quando ele está triste, quando ele está deprimido, quando ele está super alegre, certo? A gente continua prospectando, a gente segue o nosso caminho, tá? Então, independente se você acabou de fazer uma venda de 50 mil reais, você está super feliz, continue prospectando. Independente se você está endividado, está com problemas, continue prospectando. Porque o vendedor bom, ele sabe que os dias ruins vão chegar. Ele sabe que vai dar algum problema. Então, se você fica sempre parando, né, e sendo inconstante no seu processo comercial, você vai colher resultados inconstantes. Um outro conceito que a gente fala bastante aqui no canal é o conceito da janela de compra. Por que esse conceito é tão importante? Porque se você começa a prospectar hoje, decide entrar para o comercial hoje e decide executar isso dentro do seu negócio hoje, você vai colher resultado disso daqui a 15, 20, 30 dias. Então, as mensagens de abordagem que você manda hoje, elas provavelmente não vão ser fechadas hoje. Você provavelmente não vai receber um Pix hoje. Mas se você continuar fazendo isso consistentemente, durante 30 dias, durante 90 dias, durante 100 dias, se você fizer aquela estratégia de, cara, fecha o teu quarto, põe um capuz, certo? Toma uma xícara de café, fuma um cigarro, entendeu? Usa, cara, coisas ilícitas. Fica fechado no seu quarto, põe um gorro e só manda 100 mensagens por dia. Posta 2 vídeos no YouTube por dia. Posta um vídeo por semana. Sei lá, um excelente vídeo por semana, uma masterclass por semana. Faz como eu, escreve uma newsletter, transforma a newsletter em conteúdos, grava Reels todos os dias. Se você fizer isso durante 4 horas por dia, nessas 2 semanas, só 4 horas por dia, tá? Quer dizer, só não, né? Porque tem gente que não tem 4 horas, mas se você se comprometer e realmente fizer isso, você vai ter resultados muito absurdos. Porque os outros designers, os outros criativos, eles não fazem isso. A maior parte dos outros designers faz o quê? Mexe no portfólio, troca a proposta, troca a própria identidade visual e fica lá no mundinho deles, no escritório deles. Se você for esse cara que tem uma postura ativa, que domina o comercial, quer aprender de fato isso e está comprometido em vender, você vai colher esses resultados, o seu faturamento vai aumentar, mesmo que você, assim como eu, seja um designer medíocre, mediano, tá? Eu tenho quase certeza de que você é um designer melhor do que eu. Então, vai ser mais fácil ainda para você vender, vai ser mais fácil ainda para você chamar a atenção dos teus clientes, beleza? Não desista nessas 2 semanas. E aí a gente vem para a parte boa, que é, de fato, a venda, né? Então, na semana 4, na venda, a gente vai buscar fazer o pitch, rebater as objeções, marcar reuniões e fazer o fechamento e análise das nossas métricas. Então, esse plano aqui é estruturado para um mês, mas você pode ir entrelaçando algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que na primeira semana da captação eu consegui um lead que está super interessado e super quente. Pô, eu vou deixar para fazer a reunião de vendas com ele daqui 1 semana e meia, quando eu estiver na fase de venda? Não, eu posso já adiantar a reunião, pegar esse plano, trabalhar mais nele, né? Montar o meu pitch e, enfim, seguir a vida aí, né? Faça isso, beleza? Se você não tiver essas reuniões, aí você pode deixar para marcar essas reuniões só na 4ª semana, tá? Mas se elas surgirem antes, cara, marca antes, já traz o cara e vende para ele e pronto, acabou, certo? Então, nessa semana você vai preparar o seu pitch com uma oferta principal e até 2 downsells. Ou seja, você vai ter um produto e aí você vai ter 2 opções menores desse mesmo produto. Isso é caso o cliente diga não. Então, você pode ter uma oferta de 10 mil, uma oferta de 8 mil e uma oferta de 6 mil dentro do mesmo PDF. Sempre seguindo a lógica das pedras grandes primeiro. Sempre oferecendo o serviço mais completo, mais robusto, a metodologia inteira primeiro. E aí, conforme o cliente for dizendo não, ele
não se encaixar naquele serviço, naquele produto que você está vendendo, você pode mostrar para ele outras opções. Nunca mostra as 3 juntas, tá? Mostra sempre a primeira, disse não, mostra a segunda, disse não, mostra a terceira, tá? Você vai preparar também o seu mapa de objeções, antecipando alguns bloqueios que o cliente vai ter com relação à compra, como por exemplo, tá caro, não é o momento, vou pensar, preciso falar com o meu cônjuge, e você vai responder essas objeções e deixá-las organizadas aí num PDF, num Notion, de alguma maneira, para que você possa referenciar na hora da call. Então, poxa, eu estou fazendo a call aqui, o cliente levantou essa objeção, o que eu respondo? Né? E conforme o tempo for passando, você vai estar super preparado para poder rebater todas as objeções. Tá? E aí vai chegar um ponto que você nem vai precisar mais olhar no seu mapa. Né? Se você é meu mentorado, você tem acesso aí ao nosso mapa. E aí você vai marcar as reuniões com os leads captados. Cara, aqui não tem o que inventar. Cria um link do Calendly, um link do Google Agenda, disponibiliza alguns horários, manda o link para o cara, agenda a reunião com ele, apareça no horário da reunião, segue dentro da reunião o que a gente ensina no Árvore de Decisão, que é o nosso infoproduto para você conduzir melhor as calls. É um infoproduto que hoje ele está sendo vendido a R$200, vale super a pena. Você tem um roteiro super completo para usar nas calls. Sempre faça abertura da call com quebra-gelo, sempre faça um diagnóstico, sempre faça agitação de dor, sempre monte o cenário de céu e inferno antes de você dar o seu pitch, tá? E aí, se você precisa desse roteiro, né, essas fases que eu acabei de mencionar, o Árvore de Decisão é o produto ideal para você, é um bom próximo passo, tá? E aí, para os leads que não compraram, você mantém eles em acompanhamento, faz follow-up, você busca seguir o contexto que eles estão, você não manda apenas, e aí, está pronto para comprar, igual um idiota, certo? Para os leads que comprarem, você segue para o onboarding, você traz eles para dentro do negócio, recebe o pagamento, assina contrato, marca reunião de kickoff, marca reunião de briefing, pede para ele referências, pede para ele, os dados da empresa, e aí você segue oferecendo o seu serviço, tá? Você segue fazendo a sua entrega. E aí, ao final desses 30 dias, você faz uma análise do seu CRM. Você vai olhar lá na sua base de dados e você vai ver quantos preenchimentos de formulário você teve, quantas calls você conseguiu marcar, dessas calls que você marcou, quantas você vendeu, quantas você não conseguiu vender, por que você não conseguiu vender essas, por que você conseguiu vender as outras, das que você vendeu, quais foram as formas de pagamento escolhidas, quais foram as ofertas escolhidas, né? Quais foram as mais populares. Você vai, a partir disso, melhorar o seu ICP, você vai, a partir disso, melhorar o seu MQL, você vai, a partir disso, melhorar o seu formulário, e a cada ciclo de 30 dias, a cada novo mês, você vai ter um processo comercial cada vez mais robusto. Tá? Então, esse é um plano de 30 dias, mas que você pode colocar ele on repeat e ir fazendo, né, conforme o tempo for passando, tornando ele cada vez melhor. Tá? E aí, se você já tiver fechado algum projeto, você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo, você pode entrar aqui na newsletter e deixar um comentário aqui também, deixar o seu like, o seu restack, se você usa, né, o Substack. O plano tá aí, cara, é só executar. Beleza? E se você quer, de alguma forma, a minha ajuda para montar esse processo comercial, você pode olhar aqui na descrição do vídeo e ver todos os materiais, todos os links, todas as formas de você ter mais contato comigo. Beleza? Então eu acho que esse foi um plano bem estruturado que a gente fez aqui. Se você está com alguma dúvida sobre alguma parte específica desse plano, você pode deixar um comentário ou você pode pesquisar aqui no meu canal também, porque no meu canal a gente tem uma cacetada de vídeos, tanto mais técnicos e educativos como esse, quanto vídeos um pouco mais, digamos assim, livres, onde eu reajo a designers, faço reações aí dos TikToks mais horríveis da internet. Enfim, o meu canal ele tem essa ideia de ser um acervo comercial para profissionais criativos. Então, se você tem essa vontade, se você quer colocar isso em prática, você está no lugar certo, tá bom? Eu vou te pedir então no final desse vídeo, se você gostou desse plano, para você pegar o plano aqui na descrição do vídeo, entrar no meu Substack. Vou pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal. E se você for um designer que já está mais elaborado, não tem tanto tempo de executar isso por conta própria, se você quer que eu execute isso por você, você pode entrar na minha mentoria, cujo link está aqui na descrição do vídeo também. É um formulário bem curto, você preenche ali com seus dados e aí a gente vai entrar em contato com você, beleza? No mais é isso, tamo junto, espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.